A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Hoje o tema, irmãos, façamos o que é bom no tempo oportuno. Amém, irmãos? É um tema a qual pela manhã estava ali fazendo meus afazeres e Deus trabalhando no meu coração para trazer um vídeo nesta tarde. Estou gravando da tarde, né? Hoje 11 de setembro. E pensando ali das coisas, né, que passei, e muitas vezes tem certos irmãos que está passando, né, e às vezes está desgostoso da igreja, do lugar que está, do ministério, né, mas a palavra de Deus diz hoje, façamos o que é bom no tempo oportuno, né, irmãos? É sobre a igreja, né, muitas vezes você está preparado, né, ter o desejo de louvar, de pregar, e não ter oportunidade na igreja, irmãos, que às vezes tá ali, tem certas denominações, né, que não dão muita oportunidade, mas é a parte dos homens, né, as irmãs, e mais é a parte dos homens ali que tem a liderança no altar, né, o membro de obreiros ali, né, então as mulheres só ficam no louvor, né, as irmãs, e tem certos maridos que não só ficam no banco, né, esperando a oportunidade, um jovem, o recém-convertido, né, que está ali naquela chama para falar do amor de Deus, né, e não tem a oportunidade dentro da igreja, né, irmão? E tem muitas coisas assim que a gente tem que não deve se entristecer, irmãos, a gente tem que arregaçar as mangas, e se ali não tá dando, a gente fazer fora, né? Que nem eu digo, às vezes o ministério da gente é fora, né, irmãos, dali da igreja, já que não tem oportunidade. Às vezes tem os grupinhos, né, que se formam dentro da igreja que não deveria, né, e aí fica excluindo o irmãozinho menor, fazendo acepção de pessoas, e não devemos fazer isso, né, irmãos? Então, hoje eu venho te dar umas dicas, né, a qual eu passei também e resolvi, já que não tinha muita oportunidade, não era muito valorizada dentro da igreja, né? Mas não é no sentido de valorizada, né, irmão? Certas denominação tem aquela, como é que eu falo para os irmãos, dentro da igreja, né? Certos cargos, né? Tem irmãos que anos estão ali dentro da igreja, né? E ali vai subindo de degrau em degrau, né? E Deus vai. Mas tem coisas, irmãos, que a gente não deve esperar ter a oportunidade. Você mesmo pode criar a oportunidade. E Deus aprova, irmãos. As almas estão lá na rua, não estão dentro da igreja, né? Então, o que eu ia falar para os irmãos, até anotei aqui, né? Se na igreja não dá oportunidade, vamos para a rua, irmão. Vamos em lugares, os irmãos visitam outras igrejas, né? Não nos dias de culto, né? Porque nos dias de culto ali o pastor pode ficar chateado, desobedecer, né? Mas debaixo da graça do pastor, pedir permissão e visite outras igrejas. Se você tá preparado no louvor, às vezes tem igreja lá na cidadezinha, eu não sei onde esse vídeo vai chegar, precisando de um levita, né? E não tem, precisando de um pregador e não tem, só os da casa, e você ali parado na igreja ali, né, esperando a oportunidade, às vezes murmurando, né, com um sentimento de raiva do pastor ali, do grupo, né, das panelinhas que se formam dentro da igreja, né, e às vezes tu vai para adorar na igreja, vai lá para prestar o teu culto, né, e o coração magoado, assim, que não tem oportunidade dentro da igreja. Mas faça a sua oportunidade. Amém, irmãos? Esses tempos, nós, contando a experiência para os irmãos, nós estivemos lá na casa de um casal, né, fazer visita, que às vezes tem um grupo de irmã que visita os casais, né, às vezes estão estremecidos, e a gente vai lá, aconselha, e nós fomos na casa desse casal e ele
assim, bem chateado, né? Porque ele estava, que nele diz mesmo, eu batizei, eu sei do meu, eu ando em retidão com Deus, não estou fazendo pecado nenhum, tomo a Santa Ceia, e tenho o desejo, aquela chama de pregar a palavra, mas não me dão a oportunidade. Aí a esposa ainda tinha oportunidade que chamava para louvar, né? E ele disse que ficava ali no banco, como que nem ele mesmo disse, né? Feito um bobo, um dois de pau, né? Querendo fazer a obra, mostrar o que Deus tem com ele, né? Que às vezes um irmãozinho desse está sentado no banco esperando a oportunidade, ele está pronto, está cheio do Espírito Santo, vai para as madrugadas, Deus revela, Deus quer usar fortemente. Às vezes está mais pronto com o lá do altar, né? Porque às vezes o do altar se incha, que está ali no corpo de obreiros, né? E bem sentado lá, e às vezes é só status, né, irmãos? E aquele irmão que está lá no banco lá, tá cheio do Espírito Santo, cheio da vontade de Deus, e estuda e procura para quando chegar a hora de pregar, e essa hora não chega. Mas o que eu falo para os irmãos? Saiam para a rua, irmãos, foi o que eu fiz. Eu, por um tempo atrás, eu estava chateada na igreja onde eu estava. Não saí rebelada nem nada, só disse que para a irmã que não dava mais e fiquei eu e o esposo esperando, né? Deus dá uma outra oportunidade, eu dou outra igreja, porque ali não era mais para nós. E Deus tinha falado, né, que ia tirar nós dali. E eu fiquei esperando em casa, né, irmãos? Mas aí eu disse assim, eu não vou ficar parada. Foi aí que nem eu queria contar para os irmãos que eu tinha um culto caseiro todas as sexta-feiras na minha casa aqui, e a qual eu estava no comando, né? Que diz que mulher não é pastora, não é. E não sou mesmo, irmão, só estava só comandando, e eu convidava os pregadores, cantor, fazia. E aí, para começar, irmãos, também, se você tem vontade de colocar na sua área da casa, na sua garagem, foi o que eu fiz na garagem, ajeitei, e tudo flui quando é de Deus, quando Deus está no negócio, né? E eu só disse que queria fazer os cultos, o marido aprovou, e ali nós começamos. E veio, de um lado veio os bancos, do outro lado veio o microfone, não tinha nada. E Deus proveu tudo com os irmãos, cada um ajudou um pouco. Depois eu peguei, tinha um imóvel lá no sul, vendi lá, né? Aí mesmo que melhorou, aperfeiçoei mais, comprei os microfones sem fio, reboquei, botei piso, ficou linda a garagem. Até quando os irmãos, eu vou botar no shorts ali, né? O vídeo da igrejinha que tinha aqui em casa, aqui, e era uma benção, os cultos. Aí os irmãos dão uma olhada ali, porque é uns vídeos não muito curtos, aí nos vídeos longos aqui não passa, né? Só no shorts ali da. Até tem ali a igreja que eu tô frequentando também, né? E os irmãos dão uma olhadinha e ver como é que foi meu trabalho. Então, ali, irmãos, eu peguei e fui à frente, né? E evangelizei a rua aqui de casa, convidava os irmãos e dava cheio os cultos, dava uma benção, né? Deus falava, Deus profetizava, pessoas eram curadas, como teve testemunho, né? Almas se rendendo, e às vezes tinha bastante, às vezes muito pouco. Eu promovia, irmãos, não é que eu fiquei rebelada ali da igreja onde estava e botei a minha igreja, não, era um culto caseiro, e foi até enquanto durou, acho que durou uns 3 anos, uns 2 anos e pouco por aí, foi benção de Deus. Então os irmãos tudo se uniam, das outras igrejas vinham, dali se criou oportunidade, irmão, que aí criei amizade entre as igrejas, entre os irmãos de outras denominações, vinham, louvavam, pregavam, eu ia nas igrejas, já como eu não tinha oportunidade de mostrar o meu trabalho, meu louvor, minha pregação, já estava sendo convidada para outras denominação, né? Então ali tudo se formou uma corrente, né? Ali
na parte das crianças ali também, sobre missão, né? Que eu fazia missão para as crianças ali também, e promovia um cachorro-quente. Teve o ano passado, acho que foi o terceiro Natal que eu fiz um Natal solidário para as crianças que são carentes aqui no meu bairro, na região. E ali eu promovia, eles ouviam a palavra, né? Trazia o pregador mirim, cantor mirim, e eles ouviam a palavra. Depois tinha o cachorro-quente, tinha o presente, né? Que sempre teve o presentinho para eles, e saquinhos de doce, e eu fazia um movimento, irmãos. Assim, eu movimentei até os empresários aqui da minha região, onde eu moro, né? E que aqui é uma cidade de olaria, né? Onde faz tijolo e telhas dessas de barro, né? Então é uma região de empresários aqui, né? E aí envolvi os empresários, o patrão do esposo, e foi indo, e eles ajudando, e eu contando, né, meu projeto com as crianças, né, no Natal, e sei que foi, até tem no shorts ali, ó, o culto das crianças, os irmãos dão uma olhadinha depois. Então foi o Natal do ano passado, videozinho das crianças ali, né? E foi benção de Deus, deu mais de 100 e poucas crianças, né? Numa garagemzinha, é bem pequeno ali o espaço, mas o esposo pegou e fez uma tenda para trás, e ali foi benção de Deus. E contando outras experiências, irmão, fui cantar em desafios de jovem, né? Os irmãos convidavam, eu ia. ah, no asilo, você vai visitar, vai evangelizar na rua, entregar o panfletinho, né, irmãos? E tem vários jeitos, assim, para nós evangelizar, nós mostrar quem nós somos, que Deus está nos preparando, né, irmãos? Não precisa estar só dentro da igreja, às vezes ali tu esperando anos por uma oportunidade, né? E sendo que tu já pode ir agilizando, né? Não se rebela na igreja, não seja bode, né? Se rebelar contra o pastor e coisa, vai fazendo por fora, né? E aí vai chegar nos ouvidos do pastor, dos irmãos, né? Que você está se dedicando, tanto a mulher como o homem, né? Pregador e louvando, e vai ver, né, que você está se esforçando, e de repente já cria até a oportunidade, né? O pastor diz, tá fazendo lá na rua, e aqui aí já vai dizer, na igreja não faz, né? E aí já vai dar a primeira oportunidade para você. E assim eu fiz, irmão, eu não paro. Eu tô sempre, se tem visita no lar que me convida, eu vou orar para os enfermos. Tem vários as situações assim que você pode estar incluído, né? Não é só dentro da igreja. Claro que a gente quer ser reconhecido ali dentro da igreja, né? E assim, pelo grupo de irmãos, mostrar a tua pregação, mostrar o teu louvor, mas às vezes você não é reconhecido lá dentro da igreja. E então a gente tem que sair fora para nós mostrar, evangelizar, né, as almas. As almas estão gemendo na rua, né, irmãos? Você que pode entrar lá dentro do presídio, entre lá. E a gente tem que ser reconhecido lá no céu, irmãos. Aqui a gente não vai ser reconhecido. Poucas pessoas, poucos vão nos reconhecer. Claro, vai ter pessoas que nem eu digo, né, que vai ter um ministério grande. Deus está esperando para dar promessa, vai se destacar, vai aparecer em televisão, vai viajar, vai pelo mundo. Mas enquanto não, Deus fez aquela promessa para você, e por um momento assim tu desacredita que vai acontecer. Mas enquanto não acontece, vai se preparando, vai visitando os asilos, às vezes os coitadinhos dos vô lá, né? Às vezes preciso de um abraço, de um carinho, que o filho largou lá, criou 10, 15 filhos, mas nem existe mais, né? Hoje em dia mais é 1, 2 filhos, 3, e então lá, né? Largados lá no asilo lá, e preciso de uma palavra, passar uma tarde, né? Vá no seu vizinho, que nem eu falo, né? Às vezes a gente passa na nossa rua assim, só conhece os vizinhos,
mas não sabe nem o nome, não assim, não. Vá, faça um bolo, vá no seu vizinho, vá na sua vizinha ali, passa uma tarde e fala do amor de Jesus para ela, convide para ir na igreja, né? E ter os cultos de missão, que nem eu digo, né? Que às vezes é só o nome do culto de missão, que não tem nem às vezes uma alma lá dentro, é só os próprios membros da igreja, né? Que às vezes tem o líder, né? Que cuida da missão, não promove um evangelismo, né? Antes do culto, né? Não. E tá só aquela elite ali, né? É uma coisa mecânica, né, irmãos? Que às vezes o Espírito Santo não tá mais lá dentro, nem Jesus tá mais lá dentro, né? Que é o que chega primeiro no culto esperando nós. É só uma coisa robotizada, não sei se é a palavra certa que eu falo, né? Uma liturgia, tá que nem na Igreja Católica, vai ali, é as partes, claro que tem que ter ordem e decência, né? Mas às vezes os irmãos passam um pouquinho da hora do culto, já tá olhando o relógio, né? Claro que tem irmãos que trabalham, é dia de semana, mas não tem paciência de esperar um pouquinho, não tem paciência de... Às vezes o Espírito Santo quer trabalhar, né, irmãos? E você tá ali agoniado, quer ir para casa, e acontece que às vezes o Espírito Santo quer usar, Deus quer falar, e não pode, né? Então, irmãos, vá, faça na rua, se não é reconhecido dentro da igreja, corra atrás das tuas promessas, corre, porque outra coisa também, né, às vezes tá uma moça ali esperando assim no Senhor, orando, né, para arranjar um noivo, o moço também, né, o jovem, né, tá esperando ir no Senhor para casar e tá naquele mesmo grupinho ali, né, onde só se conhece ali, não sai, vá, conheça outras igrejas, vai em congresso, vai em festas, às vezes a sua esposa tá lá dentro do congresso, da festa, na outra igreja que tu for, né, então tudo Deus prepara, que a gente tem que ser reconhecido lá no céu, e tudo que tu fizer, Deus está se agradando, Deus tá, tá te vendo o que tu tá fazendo, né? Então, não dependa da sua igreja para ser reconhecido. Não que você vá se rebelar, e eu tô mandando, né? Falando, irmã Eliné tá mandando eu me rebelar e coisa. Não, não é isso, irmãos. Obedeça ao pastor, mas tem os dias que não tem no culto na sua igreja, vá visitar outras igrejas, mas igrejas que os irmãos sabem, né? Que condiz com a igreja que os irmãos estão indo, né? E ajudar outros irmãos, né? Então, irmãos, esse foi o vídeo de hoje, né? Meio curto assim, mas eu queria falar para os irmãos. Faça o que é bom no tempo oportuno. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou Eclesiastes 11, irmãos, que diz aqui, ó: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Então, ó, no número 3, estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Então, a gente não sabe, né, irmãos? No 4 também assim, diz, né? Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Que a gente, que nem diz, quer dizer assim, né, que a gente está olhando para o tempo, para o vento, e será que vai chover? Será que não vai chover? E será que eu vou? Será que eu não vou? E que nem o meu marido fala ali da parte do celular, né, que a gente, vamos ver se vai chover, olha ali no celular, às vezes acerta, dá certo, né, que tem o estudo para isso, né, e às vezes tu não vai trabalhar porque, vai chover, aí perdeu o serviço, vai ter vento, e aí fica ali parado, estacionado, esperando, né, a oportunidade que nunca chega, por anos, né. Eu tenho uma tia e uma prima, que são queridas, moram lá no sul, aí eu fui visitar no Natal, eu vi elas no grupo do coral que tem lá em Camaquã, né? E aí, a recém
quantos anos, que nem eu digo para os irmãos que eu fui nascido, criado na igreja, e a minha prima essa também, a tia, indo, né? Agora que ela tiver a oportunidade de entrar no coral, né? Para louvar ali, reconheceram ela, vírus, né? Deus tocou e viu o dom delas, né? E elas estão louvando no coral ali, a minha prima cuidando das crianças, né? Mas foi coisa de anos, irmãos. Então, não precisa a pessoa. De repente, elas até sentiam uma tristeza, assim, né? E que nem muitos irmãos sentem. Eu tô falando isso que Deus tá mandando eu falar. Sai fora da igreja. Vá a outros lugares, vá em desafio, vá nos asilos, vá no presídio, entrega panfletinho. Se você tem uma caixinha, um microfone e tem a coragem, faz o culto ao ar livre, vá visitar as casas, tem muitas coisas, irmão. Vai em outras igrejas, de repente lá na igreja lá não tem um levita para louvar na noite, você oferece, ó, trouxe um louvor, trouxe uma introdutória, comece, irmãos. Então, é isso que eu queria dizer para os irmãos, para não ficar murmurando dentro da igreja, ficando naquele jugo, naquele peso, né? Às vezes se entristece, vai até para o mundo, né, irmãos? Que se prepara, e quando vê, não ganha oportunidade, não é reconhecido dentro da igreja, né? E você que faz acepção de pessoas, Deus está te vendo também. Porque diz na passagem da Bíblia ali, né? Que quem fizer acepção de pessoas já vai ser condenado, né? Que Deus, Jesus Cristo veio para todos, que eu tô sempre batendo na mesma tecla. Jesus veio para os pobres, para as viúvas, para os doentes, para os mancos, aleijado, para a prostituta. Às vezes diz, e lá num prostíbulo lá tem testemunho de irmãos que vão, né? No prostíbulo, falar com as prostitutas, assim, nos bairros onde tem ali aquele movimento ali, né, de jovem fazendo coisa errada, né, e chegar a evangelizar. Então, irmãos, tem muita coisa para fazer fora da igreja, né? Continue na sua igreja, vá, não se rebele, mas vá, faça o ministério teu, às vezes está lá na rua, né? Evangelismo, e então vai se destacando, vai se preparando, né? É o tipo que nem um médico vai se formar médico, ele precisa ir no postinho de saúde, né? Prestar as consultas. Ser um advogado, precisa advogar sem ganhar, né? Para ter a experiência ali. Então, e nós também da igreja, né? Que tem o dom de pregar, de louvar, de evangelizar. E mesmo que você não tenha dom para cantar, dom para pregar, mas você tem o dom. Vê qual é no grupo de evangelismo, no grupo da missão, o que você pode fazer. Você sabe fazer uma comida boa, ir lá fazer aquelas paneladas de comida, que nem tem muitos que doam nas ruas, né? Levar o abraço, um carinho para a pessoa, né? Então, todos nós somos escolhidos. É que nem eu ouvi uma palavra, né, que tem pessoas que se sentem especial, que diz que é escolhido, né, mas todos nós somos escolhidos, irmãos, porque só que o que nem diz a pessoa que falou, né, que a gente tem que se colocar na posição, né, e largar tudo, as coisas do mundo, e se colocar na posição. Aquele que não se coloca, não quer, e foi um escolhido que não quis, né? E então todos nós somos escolhidos, Deus do ventre da nossa mãe, a qual a passagem ali diz, né? Te escolhi Deus do ventre da tua mãe. Então Deus nos viu, né? Entre tantos, que nem diz ali, os esperma ali que faz a criança, né? Vários, qualquer um daqueles podia ser escolhido para gerar no ventre da nossa mãe, e nós fomos, né? Então nós somos escolhidos, todos nós. E só que você tem que se colocar na posição de escolhido, tá bom, irmãos? Já falei demais, o vídeo vai ficar grande, e espero que os irmãos assistam, irmão, e coloquem nos grupos,
ativa o sininho, né? Compartilha e estou muito feliz que o Evangelho de Deus está sendo pregado, né? De um modo diferente, né? E Deus está me usando e eu estou me capacitando cada vez mais, né? Comente no comentário ali, irmã, deixe seu pedido de oração, né? Nas madrugadas estarei orando, né? Pelas famílias, pela sua vida. Às vezes um familiar que está doente, você mesmo está doente, né? Então a gente intercede e Deus age, né? Então ficam todos com Deus e um abraço e um beijo a todos. Amém?